Boa noite pessoal, muito bem-vindos. Deixa eu só colocar aqui, a gente vai começar hoje uma maratona de lives aqui de pronúncia em inglês. Vou só fixar aqui um comentário, tá? Com o título para quem for entrando, chegando, só um minutinho. Boa noite, bem-vindo. Só um minutinho que eu tô fixando aqui, tá? O título é um pouquinho grande. Se tiver algum errinho aí de português. Ok. Prontinho, fixado. Gente, boa noite. Tô muito feliz, a gente tá começando aí essa maratona, nessa jornada aí de 10 lives, 2 semanas seguidas de live, todos os dias, de segunda a sexta. Muito bem-vinda, Mames, bem-vinda, Hortência. Muito bem-vindo. Pode ir entrando aí, ficando à vontade. Eu tô explicando aqui que vai ser hoje é o primeiro dia, né? A primeira live aí de 2 semanas de segunda a sexta às 8h15, todos os dias. Então anota aí pra estar aqui comigo, que eu vou trazer muita coisa, tá? Vou responder as caixinhas que vocês me perguntaram sobre pronúncia, dicas de pronúncias. E vou trazer muito mais conteúdo aqui. Então, já corre lá, gente. Eu deixei essas lives que eu tô fazendo, né? São as lives de aquecimento para um evento que eu preparei pro dia 29 de novembro. Tá chegando aí, daqui 2 semanas, segunda-feira. Então é só ir lá no link da minha bio que você já consegue se inscrever lá, tá ok? Gratuitamente, é super rápido, não vai tomar vai tomar 2, 3 segundos aí. É super rapidinho e aí você já reserva a sua vaga, já garante aí pra você poder assistir esse super aulão que eu preparei, tá bom? Com muito carinho, que é o intensivão do inglês. Então tamo juntos. Então, muito bem-vindos aí, pessoal, e quem também estiver assistindo no gravado depois. Se você ainda não me conhece, né? Meu nome é Camila e eu sou professora de inglês, tá? E hoje o tema da nossa live é esse atalho fará com que você aprenda a ouvir e pronunciar inglês da forma correta, ok? O que vocês me pediram muito aí, então eu já estou trazendo aqui para inaugurar a nossa semana de lives. E esse tema aí que eu trouxe hoje, ele é uma oportunidade para você assimilar mais rápido, tá? A pronúncia do inglês, a pronúncia correta do inglês. Então eu vou trazer um atalho aqui hoje. E eu não tô, gente, antes que comece a pensar, né? Isso, eu não tô prometendo aqui que eu vou esgotar todo o assunto, né? De inglês para você poder dominar aí todo o inglês em 2 semanas de live. Isso é impossível, né? Não tem condições. Afinal de contas, né? Quanto tempo que você levou para poder dominar o português? Pensa aí, quanto tempo que levou? Então é um processo, tá ok? A gente está iniciando esse processo aqui hoje. Então essa é uma oportunidade para você alavancar o seu aprendizado, tá? Com quem já percorreu esse caminho, para que você não precise ficar quebrando tanta cabeça, dando tanta volta. Então eu já vou trazer aqui, né, macetes para você poder alavancar seu aprendizado, tá? E só para contextualizar aí vocês, né? Eu aprendi o inglês não da forma tradicional aí que é ensinado nas escolas, né, tradicionais, nem mesmo nos cursinhos de inglês, né? Eu aprendi da mesma forma que um nativo aprende. E é isso que eu tô aqui para compartilhar com vocês. Eu tô aqui para ensinar isso, tá? Então, antes que a gente comece, eu sei, eu não tô lendo mentes não, tá, gente? Mas eu sei que às vezes você pensa assim, mas inglês é muito difícil, né? Eu ouço isso, né? As pessoas me contam isso aí nos corredores, nos bastidores da vida, né? Então, é muito difícil, ou então, né? Isso não é pra mim, eu já tentei e não deu certo. Só que, gente, eu queria falar exatamente com você que tá pensando isso, né? Que às vezes passa esse pensamento aí na sua cabeça. Que eu acredito que grande parte disso, gente, é o método que você usou, entende? É o método que você aplicou no aprendizado
né? Porque assim, eu já tive contato com esse método, né? Eu já estudei em escolas tradicionais, eu conheço. E quantas pessoas, pensa aí comigo, quantas pessoas que você conhece que fizeram um cursinho aí de inglês, fizeram anos, às vezes, de cursinho de inglês, e saem da escola tradicional ou dos cursinhos e não tem segurança, gente. Não tem segurança para pronunciar corretamente o inglês, né? Pronunciar da forma correta o inglês. A pessoa não tem segurança. Eu conheço, gente, raríssimas pessoas que conseguiram sair de um cursinho e conseguiram realmente desembolar no inglês, né? Destravar. Então, eu queria já começar aqui contando para vocês, né, compartilhando um jeito errado, tá, gente? Um jeito errado de pronunciar as palavras em inglês, tá? Que é o quê? É se basear no seu conhecimento que você tem do português, né? Porque você vem com a sua bagagem de português e aí você tenta aplicar aquelas regras pro inglês. Mesmo assim, de forma natural, tá? Não é uma forma, às vezes é até automático, né? As pessoas fazem isso naturalmente. Só que esse caminho, gente, é furada. É furada. Não dá certo, não adianta, né? Eu vou te dar um exemplo aqui bobo, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, com uma palavra em inglês que eu acredito que a maioria das pessoas conheça, tá? Talvez, muito provavelmente, você já ouviu, né, essa palavra, ou já leu, já ouviu alguém falando. Eu tô usando aqui recursos aqui, tá, gente? Essa palavra aqui, ó, né? Você provavelmente já viu ela por aí, no inglês, que ela é a primeira, na sua primeira aula lá de inglês na escola, na vida, no cursinho, você dá de cara com ela. É a primeira coisa que você aprende lá, né? E vamos lá, será que vai dar certo eu pronunciar essa palavra aqui, ó, usando, esquece o que você aprendeu lá do inglês, lá, tá? Na escola. Ia dar certo você tentar usar o método que a gente aprende no português, que é o quê? Juntar a fonética das sílabas, né? Será que daria certo? Jamais, né? Jamais daria certo, não ia dar. Por quê? Não adianta você tentar trazer as regras, né, que você conheceu lá no português e querer aplicar no inglês, né? Isso não vai dar certo. Como que você usaria essa fonética aqui, ó, pra você poder falar essa palavra aqui? Usando o seu conhecimento de português, como é que você falaria isso aqui em inglês? Vamos lá, tenta ler isso aqui em português. Você ia ler N-A, na, M-E, me, junta, na, me. E aí, deu certo? Lógico que não, né, gente? É lógico que isso não dá certo. E é por aí que as pessoas tentam, né? E o motivo é óbvio, né? Cada língua, ela tem seu padrão de som, ela tem seu próprio som, né? Seu conjunto de sonoridades, de regras, da lógica por trás, né? Para poder construir aquele som, né? Para poder fazer sentido, né? Naquela língua. Cada língua carrega esse pacote aí, né? Vamos falar assim, códigos, né? Então, é assim que você constrói o conhecimento de uma língua, né? Se você parar pra pensar aí no português, você usou uma lógica por trás pra você poder aprender o português. Só que é tão natural pra você, porque você aprendeu isso desde pequenininho, né? Tava aí num ambiente imerso, que você não percebe. Mas agora a gente vai começar a desconstruir pra você entender que o processo de formação de conhecimento de uma língua é o mesmo, e você já tem, né? Você tá falando português, provavelmente você tá aqui ouvindo essa live, você tá me ouvindo e me entendendo, você já fala, já domina uma língua. E o processo é o mesmo, tá? Só que o inglês tem um outro pacote, né? Não adianta você querer usar a bagagem do português, aplicar aí a junção de sílabas, né, que a gente aprende no português, e querer usar no inglês. Isso aí não vai funcionar, né? Aí você vai falar assim, Camila, mas então como que eu vou fazer para pronunciar o inglês, né? Como que eu vou fazer para pronunciar se eu não vou usar essa fonética aí de juntar os sons das sílabas? Você precisa, gente, construir uma base, né? Você precisa construir um fundamento naquela língua, no caso aqui, no inglês, né? Naquele alfabeto, naquele sistema ali e até mesmo naquela cultura. Vocês vão ver no próximo passo, né, mais pra frente, que até a cultura interfere na língua. E hoje eu vou te mostrar como que você vai começar a colocar isso em prática, tá? Na alfabetização em inglês, a gente não aprende a juntar essas sílabas para poder formar palavras, né? Igual a gente aprende em português. Deixa eu trazer uma outra palavra aqui, né?
C-A-K, S-A-Z-A, né? Sa. Casa. Aí você junta e forma a fonética dessa palavra. Aqui já começa com uma furada no português, porque o S aqui tem som de Z, né, gente? Já começa. Com uma palavrinha tão simples e boba dessa, né, que a gente aprende lá no primário, lá antes disso, já tá aí, ó, escapulindo, né? Já começa, vamos falar assim, né, o português a destrinchar aí, né? O S já tem som de Z aqui, então você vê que o português não é tão simples assim como você pensa. Se você aprender o português, que é muito mais difícil, com certeza você tem totais condições de aprender o inglês. Pode ter certeza, né? Então, gente, como no inglês não tem essa junção de sílaba, eu queria, para facilitar a sua vida, eu queria te dar uma sugestão, tá? De você agrupar palavras que têm escritas parecidas, tá? Juntar palavras. Eu vou ter que escrever aqui nos comentários, porque eu acho que mostrando aqui no papel vai ficar espelhado aí pra vocês, tá? Eu vou escrever aqui um grupo de palavras pra gente começar a ver como que isso funciona no inglês, tá? E antes de eu mostrar o primeiro grupo, eu vou dar uma dica aqui super importante, tá? Sempre ouça primeiro o som das palavras, antes de você tentar agrupar, tá? Sempre, não fica tentando adivinhar o som da palavra, não. Procura saber, pesquisa como que é a pronúncia dessa palavra e aí você vai fazer o que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Vou te mostrar aqui, vou escrever 3 palavras aqui. Não preocupa, gente, a princípio com o significado das palavras, tá? Não é esse o foco aqui hoje, tá? Tô te mostrando aqui uma dica de pronúncia em inglês. Então, desapega por enquanto aí do significado das palavras. Então, ó, esse primeiro conjunto que eu escrevi aí, ó, nos comentários. Blue, glue, clue. Então, 3 palavrinhas. Tá vendo como que só muda a letra inicial, o resto é idêntico, o som? Então, vou repetir, ó. Blue, glue, clue. Tá vendo? E aí você vai agrupar essas palavras e vai treinar o som delas. E você vai começar a perceber o seu cérebro, gente, o nosso cérebro, como que ele funciona? Ele fica buscando formar um padrão. Então é isso que você vai fazer. Você vai começar agora a alimentar, né, aí o compartimento novo que você tá abrindo aí pro inglês. Você vai começar a perceber e a estudar e praticar o padrão da fonética. E você vai alinhar isso com a escrita, para você começar a perceber, a identificar, conseguir bater o olho e saber qual que é o som daquela palavra. Por quê? Porque você já conheceu ela antes, tá? Então, gente, eu até sugiro, se você tiver aí, tá aí no celular, né, de repente assistindo, provavelmente você tá no celular, já treina aí, enquanto eu estou falando aqui, anota essas 3 palavras, a gente aproveita o máximo, tá? Tô trazendo muito conteúdo, eu preparei muita coisa aqui, prepara, suga mesmo o máximo, aproveita o máximo que você puder aqui. Então, ó, anota essas 3 palavras, eu vou mostrar mais padrões aqui que eu preparei pra hoje e guarda, já começa a repetir aí, gente, não tá nem aí quem tá aí perto aí, quem tá perto de você, tá? Não preocupa com isso, não. Preocupa com o seu aprendizado. Foca nisso, tá? Bora avançar no inglês, né? Chega de ficar estagnado. Então, pronuncia aí essas 3 palavras. Eu vou falar pela última vez aqui, tá? Blue, glue, clue. Ok? Agora, um segundo grupo que eu preparei, e é importante eu anotar aqui, porque eu quero que vocês vejam como que escreve. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí nos comentários, ok? Esse segundo aí, ó. Olha que interessante. Gente, lembra que eu falei, hein? Não tenta ficar lendo as palavras no inglês com a bagagem que você tem do português, tá? Você vai aprender algo novo aqui do zero. Então, a pronúncia desse grupo aí de palavras, ó. Floor, door, pour. Tá vendo como tá idêntica? Muda só o início.
né? Então, repetindo aqui, ó. Floor, door, pour. Tá bom? Anota aí, não perde. Agora, só mais uma aqui, vou colocar. Gente, são 3 grupos que eu vou mostrar aqui hoje, tá? Então, anota aí, vai repetindo. Vou deixar gravado, assiste de novo, tá? Se esquecer a pronúncia, assiste de novo. Treina aí, ó, sua língua, seus ouvidos. Eles vão começar a aprender algo novo. Então, treino e repetição são fundamentais, tá? Nessa etapa aí de aprendizado, no seu processo. Esse terceiro grupo aí, como que ele é pronunciado? Olha como que ele é muito parecido, né? A escrita. E ele também tem a sonoridade dele muito parecida, só vai mudar o início também. Então, ó, will, chill, mill, still. Então, repetindo aqui, né? Agora são 4, né? Mas do mesmo grupo aí de sonoridade. Vocês estão conseguindo perceber um padrão com a escrita e com a pronúncia? Will, chill, mill, still. E não preocupa a princípio com o significado delas, tá? A gente tá buscando padrão de pronúncia, tá ok? E aí, gente, eu poderia terminar aqui, por aqui, né, hoje, essa live com esses 3 grupos aí de palavras e falar pra você treinar, né, pra você poder pronunciar como eu sei que você vai fazer, espero, né? Só que eu quero trazer, gente, um conteúdo aqui muito completo pra vocês, tá? Muito completo. E por isso eu vou dar aqui um spoiler. Aí é uma palavra em inglês que a gente usa muito em português, né? Spoiler alert. Vão ter, gente, exceções, né? Vai acontecer de ter exceções, lógico, né? Então eu queria já mostrar pra vocês uma exceção aqui, ó, de um grupo. Quer ver que a gente vai seguir a lógica, né, da escrita, só que um vai fugir do padrão de pronúncia. Aí, ó, esse último grupo aí, ó. Como que pronuncia? Oh, perdão, gente, ficou repetida aqui 2 palavras, né? Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. Já vou falando aqui, tá? Antes que você veja a escrita. 5, dive. E a última, que parece, mas não é, né? Ela parece muito com as outras 2. É idêntica, exceto pela primeira letra, né? 5, dive. Só que a última é give, né? Ela fugiu completamente do padrão, né? Do que a gente estava vendo aí. E por que isso acontece, gente? Antes que você fique aí revoltado, né? Gente, a língua, né? O idioma, não só o inglês, o português, qualquer idioma, não é matemática, né? Não é uma ciência exata. Então, vai acontecer isso toda hora, tá? No português também acontece e você não percebe. Por quê? Porque já é natural pra você, tá? Então, antes que você fique aí revoltado, ai, tá vendo? Já começou as exceções, né? Você vai jogar todas as regras fora por causa da exceção? Não, né? Não. De forma nenhuma, né? Então, assim, o português, gente, vamos parar pra pensar aqui. Agora a gente vai desconstruir o português, tá? Isso aí vai ser parte aí do seu processo de inglês, tá? Pasme. Mas isso vai ser fundamental pra você entender o inglês. Vamos lá pro português. Como que a gente usa, por exemplo, tem uma regra assim, né? Que as palavras que terminam em A, geralmente elas têm o artigo, né, aquela letrinha que vem antes da palavra, se ela termina em A, o artigo é A, né, feminino e masculino, né? Então, por exemplo, a cadeira, né, terminou em A, a mesa também terminou em A. Agora vamos para as masculinas. Relógio termina em O, então você vai falar o quê? O relógio, né? Carro termina em O, então o carro, beleza. Pense em alguém que tá aprendendo isso aí, né? Aí só que eu venho e falo assim,
O coração. Beleza, termina em O, né? O coração, masculino. E aí eu venho e falo, então a palavra canção também termina em O. E aí, é o canção? Não, né? A canção. Pra agora chocar mais, né? A palavra, por exemplo, dia, termina em A. Pela lógica, né, do feminino, então a palavra feminina tem que ter o artigo A. Não, você fala o dia. Gente, vocês estão começando a entender o que eu quero mostrar aqui? Cronograma, termina em A, palavra feminina. E aí o artigo? O cronograma. Gente, pensem em quem tá aprendendo isso aqui pela primeira vez, tá? A bagunça que não dá na cabeça. Idioma, termina em A, né? Feminino. E aí qual que é o artigo dele? O idioma. Você não fala a idioma, né? Então, gente, você precisa desconstruir. Você tá vendo que o português, se você parar pra pensar, olha que em exemplos assim bobos, né? Simples do dia a dia que eu tô dando aqui, como que a gente já não consegue seguir a regra, vamos falar assim, né? Não é tudo que vai seguir a regra, gente, porque não é matemática, não é 1 mais 1 é 2, né? A língua é uma construção. E aquelas palavras que são neutras, né? Por exemplo, luz, noite, céu, ventilador, computador, mel. Gente, como que você sabe o que é feminino e o que é masculino? Me conta aqui, gente, me conta aí no chat aí. Gente, como que você sabe? Você consegue pensar numa regra pra isso? Pro que vai ser feminino, o que vai ser masculino? Que artigo que vai vir? Provavelmente não. Provavelmente você não tem uma regra pra tudo, né? Você não aprendeu isso, gente, por regras, né? Sendo assim, regra pra tudo, regra toda hora pra tudo. Com certeza que você não aprendeu assim. Gente, olha o vocabulário. Isso aqui são algumas palavrinhas bobas, assim, né, cotidiano que eu tô trazendo aqui. Imagina o português inteiro, né? Então, gente, como é que você aprendeu isso, né? O que era masculino, o que era feminino? Que os gringos apanham com isso, né? Quando eles aprendem aqui o português. Você se familiarizou com isso, né? Você, de tanto ouvir, você foi tomando aquilo como certo. E provavelmente você nem questionou, né? Você nem parou. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Nesses exemplos que eu dei aqui hoje, né? Então, gente, isso é uma coisa que você faz automaticamente, né? É uma coisa que vai entrando aí no seu vocabulário, no seu cotidiano, de ouvir as pessoas falando, né? Você vai assistir um filme, você vai ouvir uma música, no seu diálogo aí em casa, né? Com as pessoas que moram com você, ou na sua escola, ou trabalho, seus colegas, amigos. Então, você vai internalizando aquilo como o certo, né? Com o coração aberto aí, sem nem questionar. Por quê? Você não fica revoltado quando eu te falo a exceção do português. Por que você não fica revoltado? Porque você já se familiarizou, aquilo se tornou natural para você. E é isso que vai acontecer com o inglês, tá? É o mesmo processo, tá? Por isso que eu tô fazendo um paralelo aqui, tá, gente? Não é aula de português, não, mas como o português já é uma base que você domina, eu preciso fazer um paralelo para te mostrar, tá? Que as coisas que às vezes você choca com o inglês, no português tem muito mais. Só que se você aprendeu português, você tem total condição de aprender o inglês também, tá? Então, gente, essa fluidez aí de você ouvir, de repetir, de estar no seu cotidiano, de estar, né, imerso, isso aí, gente, de ser automático. Você já aceita que cronograma é o cronograma e não há cronograma. Por que você aceitou isso? Provavelmente você nem questionou isso, você nem percebeu, você nem parou pra pensar, né? Você simplesmente aceitou que é assim, ponto. Isso aí é o processo natural, gente, de aprendizado de uma língua, tá? É isso aí que é o processo. Então, nesse primeiro momento aí, né, eu vou te pedir pra desapegar, tá, gente? Desapega de tentar ficar achando aí regra gramatical pra tudo, né? Que esse aí é o que o método lá da escola tradicional, dos cursinhos, isso aí que eles vão te ensinar, né? Mas eu vou te falar que desapega disso, tá? Não fica tentando achar uma regrinha. Algumas coisas vai ter regra, só que também vai ter exceções, então não fica assim tão apegado, tá? Por isso que é muito mais importante
você fazer o que eu fiz aqui, né? Pegar grupos, né, semelhantes aí, ouvir primeiro, antes de colocar ele no grupo e anotar e treinar, ouça primeiro como que é a pronúncia daquela palavra e comece a treinar o seu cérebro para identificar padrões, porque daqui a pouco, com o treino, né, com o tempo, você vai se familiarizando e aquilo vai se tornando natural para você. Você já bate o olho e sabe como pronunciar a palavra, tá ok? Então, sobre essa questão das regras aí gramaticais, gente, esse aí é o primeiro bloqueio que você precisa quebrar, tá? Joga ele fora, ele não tá te ajudando, né? Eu não sei, focar em gramática de cara, né? Isso já te ajudou até aqui? Isso funcionou até hoje aí na sua vida? Você que já tentou aprender inglês e não conseguiu, isso te ajudou? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não tenha te ajudado. Pela experiência que a gente tem aí de ver, né, no resultado da vida das pessoas, né, você vê que isso aí não funciona e talvez você perceba aí na sua própria vida que isso não funcionou, né, que você tentou e não conseguiu. Por isso, né, nessa estratégia aí, nesse método tradicional. Então, gente, joga essa resistência fora, tá, e mergulha aqui, ó, no caminho da fluência. Então, é muito importante, gente, você ouvir repetidamente, tá? Mesmo que a princípio, igual eu falei aqui, né, nos exemplos, talvez você não vai saber o significado de todas as palavras, né, que eu dei aqui hoje, que eu mostrei, que eu exemplifiquei, talvez você não vai saber o significado de todas elas. Não preocupa. Anota, eu vou salvar essa live aqui, vou deixar salva lá no meu Instagram se você quiser assistir de novo. Vou colocar lá o grupo de palavras, né, para você poder anotar, porque às vezes pode ter se perdido aí nos comentários. Treina eles, né, esses 3 grupos aí. São palavras muito usadas, né, são palavras bem corriqueiras também do cotidiano, do inglês. E são excelentes para você já começar a treinar o seu cérebro, tá? Mergulha nesse caminho da fluência, tá? E vai ouvindo e pronunciando, mas ouça primeiro bastante antes, né, de tentar adivinhar qual que é a pronúncia da palavra, né? Então ouça muito, mergulha aí treina seus ouvidos, mergulha nesse processo até que você se familiarize, né? Isso se torne natural para você, gente, porque vai se tornar natural, né? Depende aí do quanto você vai se empenhar, do quanto você está comprometido, né, com o seu aprendizado. Então, eu queria tranquilizar vocês, né, para falar assim, olha, não tenha pressa, tá? Não precisa ficar aí no desespero de ter que aprender tudo de uma vez, né, que o idioma é um processo, né, de aprendizado, não é uma coisa da noite pro dia, da mesma forma como o português também não foi, né? Você não aprendeu português em um mês, provavelmente. Quanto tempo você levou? Então é um processo, tá? Então não tenha pressa, gente. Vem com o coração assim, ó, tranquilo, com o coração aberto, porque é uma evolução, né? Uma caminhada, uma jornada que você vai fazer. Então hoje você já aprendeu um pouquinho aqui, já tá melhor do que ontem, entendeu? Esse que é o pensamento. Já tá melhor do que ontem. Ontem você provavelmente não sabia. Então, a cada dia eu vou trazer aqui, né, mais dicas e vou continuar produzindo conteúdo. Então, vai absorvendo mesmo, vai aproveitando o máximo nessa oportunidade que eu tô trazendo aqui. Tô preparando muito conteúdo com muito carinho aqui pra vocês. De coisas que vocês me perguntaram, eu vou responder ao longo da semana, tá? E esteja, gente, assim, com esse coração aberto que eu falei, né? E esteja comprometido, né? Mesmo que sem pressa, esteja comprometido com a sua evolução, com o seu avanço, né? Porque o importante é você ver progresso no seu aprendizado. Ele não pode ficar ali estagnado, né? Igual na escola ali. Quantos anos você passou no verbo to be, né? Quantos anos? Provavelmente a vida inteira na escola. Então, o importante é crescer um pouquinho a cada dia, tá? Então, melhorar, vamos falar assim, né? 1% melhor a cada dia, tá? Guarda esse lema aí, porque isso vai ser muito importante na sua evolução, tá? Então, não fica frustrado, né? Porque você fica apavorado querendo aprender tudo. Pensa assim, gente, o que eu aprendi hoje, eu vou absorver, vou anotar, vou revisar, vou praticar e eu já tô melhor do que ontem, 1% melhor do que ontem, já é um passo.
né? Já é um passo aí na sua evolução, na sua jornada. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Volta aí quem perdeu o início, volta, assiste, vou deixar aqui salvo, tá? Pra ninguém perder. E corre lá na minha bio, se inscreve, eu tô preparando um evento super completo, tá? O Intensivão do Inglês, dia 29 de novembro. É só você se inscrever, cadastrar lá, é rapidinho. Você vai, depois que você se inscrever, você vai entrar para um grupo de WhatsApp silencioso, que não vai ficar te perturbando, tá? Não vai ficar toda hora mandando mensagem de bom dia, todo mundo mandando mensagem. É só para eu te passar as informações essenciais pro evento. Então, pode correr lá e participar e garante lá sua vaga. Tá ok, gente? Muito obrigada a todo mundo aí que assistiu no ao vivo. Tô muito feliz aí de vocês terem prestigiado. E uma excelente noite pra vocês. E quero ver aí, tá, gente? Anota, me manda foto aí depois no privado, dos grupos de palavras. Quero ver vocês praticando, tá ok? Um beijo!